sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza. Meus caros irmãos e irmãs, o que nós temos admirado no transcorrer da nossa vida? Pode ser que muitas vezes nós estamos preocupados e admirados com as pedras votivas da vida e esquecemos de nos preocupar com o que realmente interessa, com o que está dentro de cada um de nós, com aquilo que nós constituímos em nós mesmos no transcorrer de toda a nossa vida. Santo Agostinho dizia: estais preocupados com os galhos da tua vida, preocupa-te com as raízes e não terás que preocupar-te com os galhos. Porque quando nós nos preocupamos com aquilo que nós, da forma com que nós nos alimentamos ou do que provém o alimentar-nos no transcorrer da nossa vida, nós não teremos que nos preocupar com os galhos ou com os frutos. Porque o que nós trazemos em nós não é outra coisa senão daquilo que nós nos alimentamos no transcorrer da nossa vida. Quem vive a carne, diz Santo Agostinho, é carne. Quem vive de Deus e das coisas de Deus, se volta inteiramente às coisas que são de Deus. Vivemos plenamente a carne quando buscamos apenas o falso brilho que o mundo pode nos oferecer dentro de um contexto temporâneo das coisas, dentro de um tempo onde tudo vai se dissolvendo. Mas quando nós vamos buscar o que é importante, o que agrega e o que nos transforma, nós buscamos o brilho que vem de dentro de cada um de nós. E esse brilho que constitui-se no interior de toda a nossa vida é a presença da luz e da graça de Deus, é a presença de um homem que busca viver daquilo que Deus nos fornece no transcorrer de toda a nossa vida. Nós vivemos do bem, nós somos criaturas de Deus, viemos de Deus e um dia retornaremos a Deus. Nós não somos criaturas do mundo, mas nós somos criaturas de Deus. Nós somos pessoas que são provenientes dessa graça, criados à imagem e semelhança de Deus. Não fomos criados à imagem de um mundo, a um conceito de mundo, a uma visão mundana. Nós é que nos transformamos dentro de um contexto de mundo, mas nós somos criados dentro de uma essência que nos provém da própria presença de Deus no transcorrer da nossa caminhada. Nós nos encontramos com o que é essencial na vida quando nós adentramos dentro de nós mesmos e procuramos no dia a dia da nossa vida o que se torna para nós o sentido pleno da felicidade. Dr. Câmara dizia: feliz aquele que tem 1000 razões para viver. Qual tem sido a nossa razão de vida? Qual tem sido para nós os parâmetros de uma vida feliz no transcorrer dessa nossa caminhada? Pode ser que eu deixe-me consumir inteiramente dentro desse conceito absoluto e dentro de um conceito que vai se dissolvendo de mundo. E pode ser que eu me deixe constituir por essa graça e pela bondade de Deus no transcorrer de toda a nossa caminhada.
O que é importante para nós é o que nós constituímos em nós, é o que nós trazemos em nós como marca de alguém que, voltando para o Pai, tem algo para dizer e algo para constituir-se daquilo que ele foi capaz de fazer com o trabalho de suas mãos e de seu coração em prol do outro e para o outro. Nós vivemos do bem que nós fazemos e nós receberemos o bem que nós fazemos quando nós adentrarmos dentro dessa constituição da vida no nosso retorno a Deus. Nós estamos no 13º domingo do tempo comum e mais um domingo nós terminamos esse nosso ano litúrgico. Um ano de caminhada dentro de um contexto do Evangelho de Lucas, onde Lucas foi nos mostrando em vários momentos dessa nossa caminhada, de que forma nós temos que transformar e vivenciarmos essa constituição dessa palavra de Deus e da bondade de Deus. José Saramago dizia que a vida é um aprendizado diário. Afasto-me do caos e sigo um simples pensamento. Quanto mais simples a vida, mais feliz nós nos tornamos. Porque quanto mais simples nós vamos nos encontrar com a simplicidade de Deus, mais simples e mais feliz nós vamos nos tornando o nosso acesso à felicidade. Nós vamos nos tornando o acesso à própria presença de Deus. Einstein dizia: a vida do homem só faz sentido quando ele ajudar os outros, ou quando ele transformar a sua vida dentro de um contexto de um instrumento mais nobre e mais belo, que é a bondade que nós podemos fazer e ser para o outro no transcorrer da nossa vida. Quando nós olhamos a primeira leitura de hoje, do livro do profeta Malaquias, Malaquias vai dizer: vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Porque Deus faz justiça a cada um de nós, de acordo com aquilo que nós somos capazes de viver e de dar de nós no transcorrer de toda a nossa história. Deus dá a cada um de nós segundo as nossas obras. Deus não nos dará diante disso, porque Deus é justo, Deus é justiça, é compaixão, e Ele dará a cada um de nós de acordo com aquilo que nós pudermos ser, com aquilo que nós fomos no transcorrer da nossa vida. Ganhareis muitas vezes muito nessa vida, mas muito mais na vida futura. E nós temos que nos questionar que, como nos diz São Paulo hoje, eu trabalho com as minhas próprias mãos, eu ganho com as minhas próprias mãos, eu vivo daquilo que eu posso viver na transmissão também da palavra de Deus aos homens, porque a graça de Deus é muito mais importante que qualquer outra coisa na vida. E ele diz: existe muito de vós que estão preocupados em não fazer nada, porque muitas vezes nós nos tornamos passíveis dentro de um conceito da vida. Nós lavamos as nossas mãos dentro de um contexto da bondade que nós podemos viver, da partilha que nós podemos fazer. Nós vivemos como se no final dos tempos nós seremos aqueles que seremos glorificados por Deus por tudo aquilo que nós fizemos. Talvez nós tenhamos uma visão totalmente distorcida daquilo que nós temos sido enquanto cristãos. Quando nós somos batizados, nós recebemos uma vela em que significa e sobretudo nos traduz um sentimento onde nós nos tornamos sal da terra, mas nos tornamos luz do mundo, uma luz de um Deus que brilha dentro de cada um de nós, e essa luz que deve fazer com que nós iluminamos não somente o nosso caminho, mas iluminamos o coração dos nossos irmãos, quando nós somos capazes de viver essa luz de Deus que é o seu Evangelho. O Evangelho é a luz dos nossos passos, a palavra de Deus é a luz que nos guia no dia a dia da nossa vida. Nós estamos sempre achando que a nossa vida na eternidade, como nós vamos vivenciar, é uma eternidade terrena. Nós somos apenas passageiros dentro de um mundo que é passageiro, dentro de um mundo onde as coisas também se tornam passageiros. O sentido que nós damos à nossa vida depende daquilo que nós vamos traçando no transcorrer de toda essa nossa história. Quando Malaquias diz hoje, aqueles, eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palhas, serão queimados no tempo final. Porque no reino de Deus não cabe aqueles que foram egoístas, no reino de Deus não cabe a prepotência, no reino de Deus não cabe o coração endurecido, no reino de Deus cabe aqueles que abriram o ouvido a Deus. O reino de Deus cabe àqueles que souberam amar
fazer o bem, praticar o bem, ser presença de Deus no transcorrer da nossa vida. Jesus diz a um dos assaltantes na cruz, né? Ainda hoje estará comigo no reino. Mas ele não diz isso ao outro. Ele disse àquele que pediu a misericórdia de Deus, mas ao outro não. Pois a justiça de Deus se perfaz quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos diante dele na sua graça para o julgamento final. Vinícius de Moraes dizia: não deixe que a sua vida passe em branco, né? Não deixe que a sua vida seja uma tempestade de adversidades, e não faça das adversidades da sua vida uma tempestade, mas faça da sua vida uma graça. Faça da vida a benevolência que Deus quer que nós fazemos no transcorrer de toda a nossa caminhada. Quando ele diz no final do evangelho de hoje, né? Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da minha cabeça. É permanecendo firmes na fé que ireis ganhar a vida. É permanecendo firmes na vivência do evangelho que nós ganhamos a vida. Jesus nos diz que ele é a vida, e a vida em abundância. A vida não é a dureza do nosso coração, a vida não é o nosso egoísmo, a vida não é aqueles que vivem isolados dentro de um contexto de si mesmo e não sabem olhar além de si mesmo para o contexto da vida. Um dia, como dizia Neruda, né, nós teremos que nos encontrarmos conosco mesmo, e esse dia pode ser o mais amargo ou mais feliz da nossa vida. Se nós não nos encontramos ainda, é necessário nós olharmos quem nós temos nos tornado, antes que seja tarde demais no transcorrer da nossa vida, antes que não tenha mais tempo de nós voltarmos atrás, antes que não tenha tempo de nós nos constituirmos de forma diferente na vida. Muitos de nós nos achamos santos, né? Nós temos que ter cuidado com a nossa visão de santidade, com o minimalismo da santidade que muitas vezes nós achamos que nós trazemos em nós. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Isso não é parâmetro de santidade. Mas qual é o bem que você faz para o outro? Qual é a forma com que você se coloca na vida do outro no transcorrer da vida? De que forma você convive dentro do conceito de caridade e fraternidade dentro do transcorrer de toda a sua história? Talvez no transcorrer da nossa vida nós estamos meramente preocupados com as pedras votivas, né? E talvez nós estamos terrivelmente enganados da forma com que nós olhamos as pedras votivas do nosso coração e da nossa vida. A liturgia dessa semana, sexta-feira, ele nos dizia: de cada dois, um será deixado e o outro será levado. E nós achamos que nós seremos aqueles que seremos levados, né? Nós temos que tomar cuidado, porque pode ser que você seja aquele que será deixado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.